E o Senhor me levou ao livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18. Aonde eu quero estar lendo com os irmãos nesta noite. Que diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o quê? O poder de Deus. Podeis assentar, meus amados. Somente este versículo para a nossa meditação nesta noite. Quando nós chegamos, quem lê a Bíblia e procura compreender o seu significado, já sabe que a cruz representa algo sobrenatural nas nossas vidas. Os judeus, naquela época, a cruz para eles era uma punição para aquele que desobedecia à lei. Quando nós vamos ler através o que a cruz representava para os judeus, para os homens da lei, ela representava uma punição por ato que alguém cometia, que não estava em conformidade com a lei, ou que a lei representava na vida do povo. A cruz, ela era uma forma de punir alguém, e ela não servia só para punir, não, mas ela servia para colocar alguém em destaque para as pessoas que passavam pelo caminho, ou os viajantes que cruzavam o caminho aonde tinha alguém pendurado em uma cruz. Era para eles se impactar com a situação que aquela pessoa estava passando. Mas a cruz também representa a liberdade para aqueles que crê em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que ela é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Jesus, ele vai passar pela cruz. Vocês sabiam que em muitas ocasiões, quando eles pegavam um transgressor da lei, ou alguém que cometia um crime que não era um crime que era considerado leve ou um crime grave, eles primeiro prendiam a pessoa, deixava a pessoa um tempo na prisão, e depois do seu julgamento, e era um julgamento de morte, e morte de cruz, eles pegavam aquela pessoa, despiam as suas vestes, colocavam um madeiro ou a parte travessal da cruz sobre os seus ombros, e daí fazia aquela pessoa atravessar toda a cidade, para que as pessoas vissem que ele estava sendo punido pelo mal que ele tinha cometido. Imagine a pessoa, ela ficou presa muitos anos,
E depois ela é obrigada a carregar a parte travessal da sua cruz, sabendo que ele ia ser pregado naquele madeiro. E muitas as vezes eles pregavam uma pessoa ali no madeiro, e a pessoa ficava lá por várias horas, na agonia da morte, morrendo aos poucos, vendo o seu sangue coagular, porque não tinha como circular, e a pessoa ia desfalecendo até morrer. E eles faziam questão de colocar em lugar de destaque, para as pessoas que passassem, visse que aquela pessoa estava sendo punida pelos seus atos. Mas aí chega Jesus. Jesus, ele tem uma missão para cumprir aqui na terra. Jesus, ele veio para pagar um alto preço pela vida da humanidade. Jesus está sendo maltratado pelas autoridades. Jesus, ele está sendo condenado pelas autoridades a uma morte cruel, a uma morte de cruz. E a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Maldito o homem que for pendurado em um madeiro. Jesus, quando ele é pego e ele é interrogado, Pilatos interroga Jesus e diz para ele: tu sabia que eu sou o único que posso te livrar dessa cruz? E Jesus olha para Pilatos e diz assim: nenhum poder tu teria se esse não fosse te dado pelo meu Pai. Nenhum poder tu teria sobre mim se meu Pai não tivesse te concedido este poder. Obrigado, Rafael. Mas Jesus agora está preso. Jesus, ele está nas mãos dos homens. Jesus, ele vai passar pelo interrogatório dos soldados. E os soldados vão pegar uma coroa de espinho e forçar sobre a sua cabeça. Os soldados vão pegar um caniço, colocar na sua mão, ajoelhar-se diante dele e vão blasfemar dele. Mas naquela época era costume soltar um preso condenado no dia da festa. E Pilatos, ele recebe um recado da esposa, dizendo para ele assim: olha, não te mete contra esse homem. E ele até tenta se sair. Ele chega até a lavar as mãos. Mas ele é obrigado a cumprir aquilo que estava escrito a respeito de Jesus. E ele então começa a cogitar: ah, tem um preso chamado Barrabás aí. Eu vou trazer ele, vou colocar diante da multidão e vou colocar Jesus. Quem sabe assim eles vão escolher Jesus, porque Barrabás é um assassino, Barrabás é um ladrão, Barrabás é a pior pessoa, é de uma espécie que ninguém acredita nele, então ele não vai ser escolhido.
Mas quando ele coloca Barrabás, ele traz Barrabás para a frente da multidão e ele diz assim: quem vocês quereis que eu vos solte? Jesus, chamado Cristo, o Rei dos Judeus, ou Barrabás? A multidão inteira, em uma só voz, começa a gritar: solta Barrabás, solta Barrabás. Aí Pilatos diz-me: o que eu faço de Jesus, o Rei dos Judeus? A multidão toda clama: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pega, lava suas mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Os soldados, eles vão esbofetear Jesus, vão chicotear Jesus, eles vão cuspir em Jesus, eles vão blasfemar de Jesus, dizendo: tu salvou os outros, mas a ti mesmo tu não pode salvar. E eles pegam a cruz, colocam sobre os seus ombros, e eles vão batendo em Jesus e fazendo Jesus levar a sua própria cruz em direção ao monte chamado Calvário, o lugar da caveira. O lugar não é bonito, não, mas era um lugar estratégico, onde todo mundo que olhasse conseguia visualizar Jesus pendurado no madeiro. Era a justiça da lei, era a justiça dos homens. Crucificaram Jesus no meio de dois ladrões. Um começa a blasfemar de Jesus, diz assim: olha, se tu é o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também. O outro olha para ele e diz assim: tu nem menos teme a Deus, estando sobre igual condenação. Nós na verdade recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas Jesus está lá. Você sabe que hora que eles crucificaram Jesus? Às 9 horas da manhã. Sabe que hora que Jesus foi entregar o Espírito dele a Deus? Às 3 horas da tarde. Então foi um longo período. Jesus ali, ele vai falar com o Pai, ele vai clamar ao Pai dizendo: Lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando é por volta das 3 horas da tarde, Jesus, ele olha para a multidão que está ali meneando a cabeça e acusando ele, e ele vai falar com o Pai pela última vez ali, e ele vai dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí nas mãos de Deus ele entrega o seu Espírito. Aí a palavra de Deus vai dizer que o véu do tempo, ele se parte de cima para baixo. Ele se parte, o sol escurece, a situação fica feia, mas Jesus está lá, cumprindo a sua missão aqui na terra, entregando a sua vida por mim e por você. Jesus, ele está sendo maldito pela minha e pela tua causa. Jesus, ele está se entregando em morte de cruz pela minha e pela tua vida, para que você nesta noite, aleluia, pudesse estar aqui lembrando do sacrifício que ele fez por nós ali naquela cruz. Ele se entregou por nós, ele se deu por nós ali, como o profeta Isaías havia falado no capítulo 53.
quem deu crédito na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo. Ele era um homem provado no trabalho e dele não fizemos causa alguma, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É por isso que você está aqui nesta noite, porque ele pagou o alto preço por você. É por isso que você está aqui nesta noite, porque ele deu a sua vida pela tua vida, aleluia. Ele apagou de você toda a culpa que você tinha, todos os teus pecados foram apagados através do sangue dele, derramado ali na cruz do Calvário. Ele morreu primeiro, mas ele sabia que eu e você estaremos aqui hoje, adorando ele, glorificando ele, exaltando ele, dizendo para todos verem: o nosso Deus, o nosso Redentor vive. O Senhor Jesus, ele foi morto sim, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e ele subiu para o Pai, está à direita de Deus, intercedendo pela sua igreja, pelo seu povo, pelos seus filhos, pelas tuas filhas. Aleluia. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, aquele madeiro, imagine Jesus, meus amados, recebendo aquele escravo pontiaguda em suas mãos, em seus pés, e como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele suportou tudo calado, por amor a você, por amor à tua alma, por amor à tua vida. Você não escolheu estar aqui, não. Ele te escolheu, aleluia. Como ele próprio disse: não foi vocês que me amaram, mas eu amei vocês primeiro. Amei de uma forma tão grande que dei a minha vida por você na cruz do Calvário. Por isso que você está aqui. O véu do templo se rasgou de alto a baixo para te dar liberdade de levantar a tua voz e falar diretamente com Ele. Você não precisa de intermediário para se comunicar com Ele, não. Ele está lá ao lado de Deus, ao lado do trono do Pai, intercedendo por você ao Senhor. Porque Ele conhece as nossas vidas. Ele conhece a nossa história. Às vezes as pessoas nos criticam, às vezes as pessoas apontam o dedo para nós, irmã Márcia. Às vezes as pessoas não acreditam que você é capaz, mas Ele acredita em você, aleluia. Ele acredita em nós. Por isso que tem um louvor que eu gosto tanto dele, que ele diz: e Ele está contando conosco. Ele está contando contigo, aleluia. Por isso que Ele te escolheu. Se o mundo não te valoriza, não fiques preocupada. Você é uma joia preciosa diante do teu Deus. Ele já pagou o preço por você na cruz do Calvário. Ele suportou todo o martírio ali na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse liberdade de levantar as minhas mãos e dizer: obrigado, Senhor. Eu não merecia, mas o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor teve misericórdia de você.
Por isso que você está aqui nesta noite. Ninguém pode tirar a liberdade que o Senhor te deu, não. Ninguém pode apagar a tua voz, não. Ninguém pode calentar você, não. Porque o Senhor te deu a liberdade de gritar, de exaltar, de pular, de sorrir, de dar glória. A liberdade Ele te deu, aleluia. E Ele conquistou isso na cruz do Calvário. Ele conquistou o nosso espaço lá na cruz do Calvário, com a morte e morte de cruz. Por isso que o versículo 18 de 1 Coríntios está dizendo: a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para mim e para você que estamos sendo salvos, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. O homem natural não compreende, até questiona, porque você sai da tua casa todos os dias e vai na igreja. Ele não sabe a chama que Deus acendeu dentro de você. Ele não tem esta chama acesa dentro dele, mas você tem. E quem acendeu ela foi o próprio Jesus, aleluia. Ele te deu um consolador para nas horas difíceis você buscar Ele. Ele te deu um assistente que não arreda o pé do teu lado em momento algum. Às vezes os amigos fogem, às vezes a família foge, mas o Senhor jamais nos abandona. Deuteronômio 31 e versículo 5 ele diz: e o Senhor jamais nos abandonará. Ele estará sempre conosco, nos ajudando, nos dando força para vencermos todos os males, todas as situações, todas as adversidades que se levantar contra nós. Não é fácil, não. Servir a Deus não é fácil. Sabe, as pessoas dizem: ah, mas servir a Deus é fácil. É? Começa a servir Ele para você ver o quanto é difícil. É difícil servir a Deus, porque o próprio Jesus falou: e o reino de Deus é tomado por... Me ajude a pregar, irmãos. O reino de Deus é tomado por esforço. Então, se a pessoa não se esforçar, irmão, ela não vai receber nada de Deus. Se a pessoa não se entrar na presença de Deus com o seu coração aberto, ela não vai conseguir sentir a presença de Deus. Mas nós damos glória a Deus, porque aqui no nosso ministério, o Senhor Jesus, Ele tem feito presença aqui conosco. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos ajudado, Ele tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas. Nós não merecemos, mas Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos esse direito de glorificar e exaltar o nome dEle. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça, e que a mão protetora dEle esteja sobre as nossas vidas. Quero voltar aqui a direção do culto para o nosso presbítero Aldran, para ele fazer a execução da ceia nesta noite com a igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.